A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes, onde estamos aí estudando o tema Adolescentes da Bíblia. Estamos aí aprendendo com histórias de adolescentes, que foram usados por Deus e fizeram a diferença no meio em que eles viveram. E hoje, meus queridos, vamos estudar aí a lição de número 5, que tem como título Ouvi o Teu Chamado. Isso mesmo, Ouvi o Teu Chamado. A lição de hoje diz respeito ao ministério profético do jovem Samuel. E quanto ele foi aí separado para essa grande obra. Ao longo das escrituras sagradas, Deus aí levantou homens e mulheres, para que fossem aí portadores diretos da mensagem de Deus ao seu povo. E ao estudar essa lição, que o Espírito Santo, meus amados, nos desperte acerca aí da necessidade dos dons sobrenaturais para a sua igreja, e mais especificamente o de profecia. O nosso Deus continua a falar ao seu povo por meio desse maravilhoso dom. E é isso que vamos aprender hoje. Como que Deus aí usou grandemente o jovem Samuel no desenvolvimento aí, no uso deste dom de profecia. O texto bíblico da lição se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Esse texto bíblico é a base da lição que vamos estudar no dia de hoje. E o destaque da lição se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. A nossa lição diz assim: Samuel ainda era um menino quando o Senhor o chamou. Naqueles dias, poucas eram as mensagens que vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, o Senhor falou ao ouvido de Samuel quando este se preparava para dormir. Porém, ele não conhecia a voz do Senhor. Então o sacerdote Eli compreendeu que Deus estava chamando o menino. O sacerdote orientou o menino a que se prontificasse a ouvir a voz do Senhor. Quando Samuel tornou a ouvir a voz do Senhor, então lhe respondeu: Fala, pois o teu servo está escutando. A partir daquele momento, Samuel se tornou um grande profeta usado por Deus. Nesta lição, então, aprenderemos com Samuel que o Senhor também tem um chamado para cada um de nós. Mesmo ainda adolescentes, podemos ouvir a voz de Deus e sermos usados por Ele. Que possamos ouvir e também dizer para o Senhor: Fala, Senhor, pois estamos escutando. O chamado de Samuel, queridos, aconteceu ali num período crítico, da história de Israel. Embora os israelitas, já estivessem ocupando a terra prometida, politicamente e religiosamente, a vida do povo estava bastante conturbada. O povo era rebelde e frequentemente sofria ali opressão dos povos inimigos por causa da sua desobediência à vontade de Deus. Mas mesmo ali, queridos, o Senhor levantando libertadores para o seu povo, tão rapidamente os israelitas incorriam no erro de se afastarem do Senhor. O sacerdócio também entrou em declínio, e o auge da decadência espiritual em Israel naquele período se deu justamente nos dias de infância e de juventude de Samuel. A família de Samuel era piedosa e temente a Deus. Mas o ambiente no tabernáculo onde ele foi criado era bem diferente. Eli era o sumo sacerdote de Israel. E ele falhou ali em ensinar e corrigir os seus filhos sobre o temor de Deus. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram imorais e não tinham coisas de Deus. Eles transgrediram a lei de Deus deliberadamente e de muitas maneiras.
Isso, meus amados, acabou apressando o juízo de Deus sobre a casa de Eli. O ponto 1 da nossa lição: Deus aparece a Samuel. O chamado de Deus, né, queridos, a Samuel aconteceu ali quando ele ainda era muito jovem. Flávio Joséfo, né, um grande historiador, sugere que Samuel tinha ali cerca de 12 anos quando falou com ele pela primeira vez. Veja que Samuel ainda era adolescente, assim como você. Alguns estudiosos preferem dizer que talvez Samuel fosse um pouco mais velho, mas ainda estava na sua juventude, visto que a designação jovem Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, usa aí o mesmo termo hebraico, que é usado para se referir a Davi, na ocasião em que o matou o gigante Golias, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. O texto bíblico registra o chamado de Samuel de uma forma muito vívida. Certo dia, né, quando ele já estava deitado, o Senhor falou com Samuel de forma audível e o chamou pelo nome. Prontamente Samuel respondeu: "Eis-me aqui." Mas ele pensava, queridos, que era Eli que eu estava chamando. Depois aí de 3 vezes que o Senhor tinha chamado Samuel, Eli então entendeu o que estava acontecendo. Então, o velho sacerdote avisou Samuel que Deus estava falando com ele. Ponto 2 da lição: fala ao Senhor que o teu servo está escutando. Assim, né, queridos, na próxima vez que Deus chamou a Samuel, em obediência a ele, então prontamente respondeu ao chamado divino: fala, porque o teu servo ouve, conforme 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Então, naquele momento, ele se tornou o porta-voz de Deus, o canal de mensagem de julgamento do Senhor sobre a família de Eli, que seria banida do sacerdócio de Israel. Embora tenha sentido ali certo temor de relatar a mensagem de Deus a Eli, queridos, Samuel não lhe escondeu nada, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 3, versículo 15, e até o 18, que diz assim: "E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então Samuel relatou tudo ao profeta, ao sumo sacerdote Eli, o que Deus havia lhe mostrado, né? Ele tinha ali falado sobre o juízo da casa do sumo sacerdote Eli. Ponto 3 da lição: Samuel, um profeta respeitado em Israel. Então Samuel foi chamado, né, por Deus como profeta num tempo em que a Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes, né? Conforme 1 Samuel 3:1. Isso claramente, queridos, indicava a insatisfação de Deus com o seu povo. Mas de maneira inversa, né? Deus ali manifestou o seu favor ao chamar o Samuel para ser o seu profeta. O texto bíblico, que está lá em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 19 a 21, está escrito assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Olha que maravilha!
Isso significa, queridos, que Samuel, então, foi estabelecido como profeta do Senhor sobre toda a terra de Israel, né? Em seu ministério profético, Samuel ensinou o povo acerca da lei de Deus e da necessidade do arrependimento do seu pecado. Ele também julgou o povo de Israel e manteve tribunais em diversas cidades do território israelita. E mais tarde, né, como o profeta de Israel, Samuel foi comissionado por Deus para ungir Saul a rei de Israel. E durante o reinado de Saul, né, como sacerdote e profeta, Samuel advertiu vigorosamente o rei por causa dos seus erros. E quando o rei Saul foi rejeitado, coube então a Samuel ungir Davi como rei de Israel. Samuel era um líder nacional que exercia os ofícios de sacerdote e profeta. E os ofícios de sacerdote e profeta é respeitado pelo povo. É todo importante, queridos, que o homem de Deus tenha aí tal conceito diante do povo da cidade, ser respeitado. É dever aí de todo cristão se comportar com decência e honestidade, pois o mundo observa a nossa vida. Mas quem ocupa cargo de relevância precisa ter uma vida ilibada, deve ser um referencial para o povo. E note que a boa fama de Samuel era conhecida por todos, por toda a nação. Então, queridos, quando Deus te chamar, quando Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem propósito para a sua vida e colocar um trabalho em suas mãos, não vire as costas para o Senhor. Obedeça ao Senhor, ouça a voz do Senhor falando ao teu coração, e aquilo que Deus colocar em tuas mãos, faça, mas faça de bom grado. Faça com amor, faça com zelo, faça com gratidão, porque não existe maior honra a um ser humano, queridos, do que ser usado por Deus, do que fazer alguma coisa que seja em prol da obra do Senhor. A terra, queridos, tem bilhões de habitantes, mas Deus escolhe apenas alguns para trabalhar na sua obra. E se você é um escolhido de Deus, se você tem um chamado de Deus em sua vida, ouça a voz do Senhor e obedeça o chamado que o Senhor tem para a sua vida. A conclusão da nossa lição, queridos, que possamos aprender com a vida de Samuel, que mesmo sendo um menino, procurou ouvir a voz de Deus. Embora o temor da responsabilidade de ser um profeta de Deus venha ao nosso coração, podemos ser confiantes em dizer: fala ao Senhor, pois o teu servo está escutando. Creia, pois ele também tem um chamado em sua vida e quer usá-lo poderosamente. Mesmo que pareça difícil e a mensagem que Deus lhe mostrar não seja tão agradável assim, seja corajoso. Ele é fiel para cumprir o que diz e certamente o honrará, se você também for fiel e obediente em tudo quanto o Senhor ordenar. Querido adolescente, ouça você também o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Samuel foi mesmo muito importante. Embora ele também tenha sido juiz e sacerdote, certamente Samuel marcou a história bíblica como profeta. Ele dedicou a sua vida ao zelo pelas coisas do Senhor. Ele era um homem de oração, e o seu exemplo de fé é lembrado até no Novo Testamento, onde ele é citado ali pelo escritor aos Hebreus na galeria dos heróis da fé. Assim, queridos, como os demais profetas veterotestamentários, né, isso quer dizer do Antigo Testamento, Samuel também predisse a era messiânica, e o seu testemunho fala ainda hoje à Igreja do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.